Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídia e Educação do Amazonas. Vamos então aí conhecer o tema, o assunto da nossa aula. Nós estamos na aula de número 7, revisão e avaliação. Então nesse momento nos preparemos aí para a nossa revisão. Vamos lá. Estamos aqui na nossa aula de filosofia e hoje vamos falar um pouco sobre o pensamento filosófico. Quais são as características de um pensamento filosófico? Afinal de contas, todos nós pensamos, né? Todo ser humano ele pensa, ele raciocina, ele reage, ele age. Nós estamos em constante dinâmica, né, na sociedade, aí, nos comunicando, fazendo compras, indo ao banco, indo para a escola, indo para o médico, uma consulta. Né? Nós estamos na nossa vida diária, nessa dinâmica do dia a dia. Isso tudo nos leva a pensar. Nós recebemos, nós fazemos perguntas e nós também recebemos respostas. Né? Tudo por conta desse jogo de pensamento entre as pessoas, né? De acordo com seus conhecimentos aí, que cada um tem, né, onde você está. Mas o pensamento filosófico ele tem algumas características peculiares, que são próprias do pensamento, né, propriamente filosófico. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre essas características. Né? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter presente que o pensamento filosófico, né, ele é diferente, ele tem uma diferença do outros tipos de pensamento. O pensamento filosófico, então, ele tem um caráter mais crítico. Mas ele não é um caráter crítico porque ele faz críticas. Está todo tempo criticando, né? Não é esse o sentido do caráter crítico. É o caráter reflexivo. É um caráter argumentativo diante, né, de determinadas situações, circunstâncias e fenômenos que aparecem, né, no nosso dia a dia. Ao contrário de outros tipos de pensamento, né, que são pensamentos no campo da questão imediata, baseados no senso comum. Então, ele não exige muito esforço, né, de raciocínio, não existe muito esforço, né, para você buscar uma resposta. Né? Você está aí pilotando uma moto, você está aí andando numa canoa, né, numa rabeta, e de repente dá um problema no motor. Né? Aí você não vai logo chamar o mecânico. Né? O que você faz? Você vai procurar resolver aquele problema ali, né? Mexer em alguma coisa, ver se não está faltando, né? Se saiu ou soltou algum cabo. A primeira coisa é esse movimento de buscar uma solução imediata. Senso comum. Né? Muitas vezes o hábito de usar aquela máquina, usar aquela moto, usar aquela canoa, aquela rabeta, você já tem até a manha, né? A técnica para você lidar com aquilo. Isso é o senso comum, é o pensamento, né, do nosso prático, né, da nossa vida. Mas nós temos um pensamento também racional, um pensamento mais reflexivo, mais crítico, mais radical, que é esse pensamento filosófico. E aí ele tem algumas características, então, que a gente vai avançando aqui para a gente entender melhor. O raciocínio filosófico. Né? Então, nós estamos dentro de um processo mental de formar e tomar decisões, formular conclusões, julgamentos, né? Inferências. Então, você vai estar diante de determinados questionamentos, de determinados problemas, né, de determinadas situações e evidências, e você precisa, então, tomar uma decisão. E aí você vai elaborar, né, mentalmente um raciocínio. Né? Então, esse tipo de raciocínio, dentro da filosofia, ele pode ser dedutivo ou indutivo. Né? O pensamento dedutivo, esse tipo de raciocínio, ele é um raciocínio onde nós partimos, né, de premissas, né, de ideias gerais para chegar até uma conclusão específica. Ao contrário do raciocínio indutivo, que nós partimos de observações específicas para formar uma conclusão geral. Dentro da filosofia, nós utilizamos mais o método dedutivo, né, dentro da filosofia. Então, ele nos ajuda a compreender, né, a partir de uma visão global,
a gente possa entender, então, as coisas, né? Então, esse é o olhar, né? O olhar da totalidade, né, da realidade das coisas. As ciências, elas estudam cada um o seu objeto de estudo, né? Então, cada uma tem algo para estudar. A física estuda, né? Tem as suas próprias objetos, elementos de estudo, como a química, como a biologia, como a medicina, né? E a filosofia também. Só que a filosofia ela olha a totalidade, né, da realidade. E para a gente entender o método e o raciocínio dedutivo e indutivo, vamos observar aqui esse pequeno, essa pequena ilustração, né, que nos ajuda a entender, né? O método, então, indutivo, ele parte, né, de observações particulares. Então, você vai A1, A2, C3, você vai chegar à conclusão que vai ter aí o D4, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, né? Então, você partiu de uma análise, uma observação particular, pela lógica, você chegou a uma conclusão, né, geral. O método dedutivo é o contrário, ó. Você começa de uma... Olha, você vai deduzir agora, a partir do D4, o que vem, né, em seguida. Aí você vai já ao contrário, você vai deduzindo, né? Bom, se tem o D4, tem o D3, tem o D2, tem o D1. Então, é uma inversão, né, na visão aí. Outra característica também do pensamento filosófico, que não é exclusivo da filosofia, mas que ele tem um diferencial também, e uma importância, é o pensamento crítico, né, que a gente vai ver aí. Esse pensamento crítico aqui, ele está dentro, né, de uma visão de que nós estamos saindo, né, desse pensamento comum para colocar nele, né, algo a mais, um estalo, assim, um espanto, né? Aquilo leva você a pensar. É como você está andando numa rua, né, e você leva uma topada, bate o dedão do pé. Nesse momento você vai lembrar que você tem um dedo do pé, porque no nosso dia a dia você nem lembra que tem um dedo no pé, muito menos um dedão lá na ponta, né? Você só vai lembrar quando você machucar. Então, é o pensamento, estou fazendo esse exemplo para entender o pensamento crítico. O pensamento, nós estamos todo o tempo pensando. Agora, quando há algo que nos faz pensar mais, que nos faz refletir, que nos faz, né, parar para pensar sobre aquilo, esse é o pensamento mais crítico. Então, é essa habilidade de analisar, né, de avaliar argumentos, né, de evidências, né, de uma maneira mais lógica e mais imparcial, né, sem muita emoção, né, mais racional. E também ele é importante por conta dessa essência, né, para evitar falácias. Falácias são conversas, né, são, digamos assim, opiniões, boatos, né, que são ideias vagas, né. Então, esse pensamento mais crítico na filosofia, ele vai nos levar também a olhar para essas falácias aí, né, e trazer argumentos mais sólidos. E junto com tudo isso, nós temos a reflexão crítica, né? O pensamento crítico, então aí nós vamos mais a fundo ainda. É aquela dimensão da filosofia que vai até as raízes do problema. Então você vai ser mais radical, né, naquela reflexão. Um exemplo disso, a gente pode dizer aqui, é você analisar conceitos como o que é a justiça, o que é a liberdade, o que é a verdade, o que é o amor. Aí quando você começa a pensar sobre isso, né, não só saber que horas são, mas saber o que é o tempo, pensar o que é o tempo. Aí você começa a entrar nesse processo, né, mais crítico, reflexivo, tá bom? E aqui nós partimos agora para um campo da filosofia chamado filosofia da ciência, que é um campo da filosofia, então, que vai observar essa reflexão crítica em torno do conhecimento científico. De onde vem o conhecimento científico, qual é a sua veracidade, a sua importância, né, as suas implicações, o seu método, ela vai olhar para tudo isso. Então, essa área, ela vai ela interroga o que significa saber, o que significa o conhecimento, né? Então, como perceber se um conhecimento, uma teoria é boa ou ruim? Como que a ciência se relaciona com a ética, com a vida social e com a própria existência do ser humano, né? Então, aqui nós estamos no campo da filosofia da ciência. E ela vai, então,
buscar ali os limites do conhecimento científico. Ela vai olhar para esses limites do conhecimento científico. E o que é que nós temos aí? Que a ciência ela é caracterizada por essa busca, né, de entendimentos objetivos. O mundo está aí, a natureza está aí, a realidade está à nossa volta. Então, a ciência ela busca esse entendimento aí. Mas ela vai buscar esse entendimento de que maneira? Como é que ela vai... como é que ela está olhando para a natureza? Como é que ela está agindo sobre a natureza? Aí que entra a filosofia da ciência para dizer, espera lá, essas experiências, essa ciência, ela está fazendo bem para a humanidade? Né? Ela vai, né, ajudar essa exploração, né, das questões, né, dessas teorias, dessas crenças, elas vão influenciar positivamente a vida das pessoas. Então, a filosofia da ciência vai refletir sobre esses limites da ciência. E aqui a gente tem um gráficozinho, né, uma ilustração também, para mostrar isso, né? Que a filosofia ela faz essa intersecção com a ciência quando ela tem um olhar metafísico sobre a ciência, uma epistemologia, uma busca pelo conhecimento verdadeiro, a lógica, a ética, né, para iluminar o comportamento, para ninguém fazer coisa errada, experimentações erradas, né, como, por exemplo, criar bombas, né? A estética, a política, tudo isso aí vai iluminar, então, o campo da ciência. E aqui a importância, né, da filosofia política, da filosofia da ciência, né, nesse âmbito maior. Então, essa filosofia da ciência também, ela vai olhar hoje, olhando para a nossa realidade hoje, a questão da tecnologia. E aqui nós temos hoje, claro, nós podemos falar aqui, tem muitas coisas da tecnologia, mas, de um modo geral, podemos falar hoje aqui da IA. Né? Vocês sabem o que é IA, né? A inteligência artificial. Então, a ciência está olhando hoje, a filosofia da ciência, também para esse campo. Né? Quais os impactos, né, da inteligência artificial na computação, na evolução da ciência e na vida das pessoas? Então, aqui nós temos o texto, ó, que vai nos dizer o seguinte, que hoje nós estamos com esse avanço, né, muito grande, muitos dados, muitas informações, e a IA ela consegue, né, assimilar tudo isso, processar em milésimo de segundos, né, essas ideias todas, que antes nós levávamos, né, dias, meses para conseguir compilar, digamos assim, certo tipo de conhecimento. Mas até que ponto, né, tudo isso pode ajudar o pensamento? Né? Então, aqui nós podemos falar agora da questão do futuro da filosofia da ciência. Né? Então, esses avanços estão aí, a ciência continua evoluindo, e nós, enquanto seres humanos, né, e nós, enquanto pessoas que somos os seres viventes, né, que absorvemos tudo isso, que precisamos de tudo isso, temos que pensar, né, de que maneira está nos ajudando ou nos prejudicando, percebendo os seus avanços e também os seus limites, né, para que não entre no campo da vida humana. Né? E aqui é que nós falamos de um outro assunto que está dentro desse campo, quando a gente fala da vida humana, com esse avanço da tecnologia sobre a vida humana, até que ponto faz bem, até que ponto faz mal. Quem vai discutir, então, olhar para esse campo é a bioética. E aqui nós passamos, né, para a ética da vida. Né? A ética da vida. Mas o que é bioética? Vamos ver aqui uma definição. Né? Então, a bioética é um estudo interdisciplinar, porque abrange várias disciplinas, como o direito, a psicologia, a ética, né, a própria sociologia. Então, ela vai ampliar, né, vários campos aí de análise para pensar sobre o comportamento do ser humano na sociedade e dentro desse contexto do avanço científico, das tecnologias que estão aí. Né? E aí nós vamos ver a importância da bioética, que é justamente, né, olhar para esses avanços científicos e dizer, espera, vamos com calma, né? Vamos sair peneirar o que faz bem e o que faz mal, o que está prejudicando ou não, os direitos das pessoas, a dignidade do ser humano. Então ela vai olhar para esse ponto aí.
E aí foi construído, né, discutido na sociedade durante alguns anos, né, desde a década de 20, né, 1927, 1970, né, no século XX, e criaram-se os princípios da bioética, né, depois de vários estudos, né, e discussões aí em torno desses acontecimentos, principalmente os efeitos da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do nazismo pelo mundo, né? Aí nós temos, então, os princípios. Autonomia, respeitar a capacidade, né, do indivíduo de tomar decisões, não que o outro tome decisão por ele. A beneficência, fazer benefícios para o outro. A não maleficência, não fazer mal ou dano para o outro. E a justiça, para que todos tenham direitos iguais. Então, esses princípios aqui são fundamentais para que nós possamos, né, olhar para a ciência e ela fazer bem para a humanidade. E quais são, então, aí os seus princípios fundamentais? Então, nós temos aí também, como exemplo, né, o consentimento, os recursos para a saúde, para investir na saúde do ser humano, pesquisas, investimento em pesquisas para que possa beneficiar os seres humanos. E aqui nós temos aqui, rapidamente, alguns pontos, né, alguns temas, digamos assim, da bioética. Primeiro, a biotecnologia e o meio ambiente. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui, ó. O impacto da biotecnologia. Criação de organismos, modificação genética, né? Então, tudo isso aí no alimento, que mexe com a nossa alimentação, a biodiversidade, né? A própria natureza, como é que ela está sendo explorada, o meio ambiente, né? Hoje a questão do clima, tudo isso está relacionado com esses avanços aqui, né? E qual é o futuro da bioética diante de tudo isso? Aqui nós trazemos esse questionamento para a gente finalizando. Há tendências e futuros desafiadores, né? Existem vários desafios para a bioética, né? Porque o avanço é muito mais rápido, é muito rápido o avanço, né? Da medicina, das questões, né, de toda a ciência. Então, tem que ter uma questão ética por trás de tudo isso. Não é só fazer o nome do progresso, né? A palavra progresso. Chega, né, do capitalismo, ela é muito, né, progresso, avanço. Mas vamos com calma, não está matando pessoas, não está destruindo terras indígenas, pessoas que moram ali há muitos milhares de anos, não está invadindo, né? Não está poluindo, não está deteriorando, né? Não está matando os peixes nos rios, né? O mercúrio para tirar o ouro. Olha só a discussão que a bioética traz, né? Então é um ponto que a gente tem que ter muita reflexão para não sair falando assim, né, de uma maneira geral. E qual é o futuro, então, dessa bioética, né? É refletir sobre o papel, né, de tudo isso, o seu próprio papel enquanto ciência da ética, né, enquanto ciência que estuda a vida humana, que se preocupa com a vida humana, né, e também, né, orientar para que todo esse desenvolvimento, todos esses avanços, toda essa tecnologia, tudo isso que venha ao encontro da humanidade, que ela não venha para impactar a vida, para eliminar a vida, né? Mas que tenha um desenvolvimento responsável, para que as pessoas possam realmente se beneficiar daquilo, com mais saúde, com mais educação, com mais segurança, né? Com mais oportunidade para todo mundo. Então é esse o olhar aí. E iluminados, né? Sempre iluminados pela ética, né? Não tem mais volta, a tecnologia está aí. Isso não tem mais volta. O que nós temos que pensar enquanto filósofos, e aqui eu finalizo essa nossa aula de hoje, é o que fazer, como pensar agora, né? Como esses novos paradigmas, né? Essas novas formas que nós temos para viver e conviver com todas essas tecnologias que estão aí, né? Então, esse é o ponto que nós temos que refletir à luz da ética e da bioética. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.